Legal. Acabou a luz aqui do meu bairro, então a gente vai dar continuidade mesmo assim. Estou com uma luz improvisada, mas vai dar certo. Estou com bateria, então com certeza o treinamento vai fluir bem. Meu nome é Denise Lopes Martins, já trabalho com Herbalife há 12 anos. Queria agradecer ao Gabriel pelo convite de estar aqui hoje. Para mim é uma honra palestrar aqui para a galera do Fit, que eu admiro muito. O Gabriel vem crescendo de uma forma incrível com os protocolos, com o mundo Fit. Ele ele sabe disso, né, Gabriel? Ele transformou o negócio da Herbalife de muita gente através do delivery, através do sistema de envio de mensagem. Então, assim, ele tem uma paciência, uma didática para ensinar, desde a pessoa com mais dificuldade para poder aprender, a pessoa que tem mais facilidade. Então, eu gostaria de agradecer muito, muito mesmo. Gabriel, obrigada pelo convite, obrigada por essa oportunidade. Posso já me apresentar? Posso já começar? Vamos lá. Sim. Pode se apresentar, que aí eu já vou colocar então, aqui. Tá legal. Então, galera, eu tô aqui em São Paulo, né? Como eu disse, já trabalho com a Herbalife há 12 anos. E nesse meio tempo de quando eu conheci a Herbalife, eu ainda não era nutricionista, né? E aí, né, eu fui estudar porque eu me apaixonei por nutrição. Então, eu tinha uma primeira formação, eu era publicitária. Sou publicitária, mas depois da Herbalife, por me apaixonar por nutrição, eu fui estudar nutrição. Então, e vem transformando muito a minha vida, né? Herbalife já transformou a minha vida muito antes de eu estudar nutrição. E hoje, com a nutrição, eu agrego muito aos clientes, né? Que está colocando os slides aí, né, Gabriel? Que tem sido, assim, bem legal. O meu consultório fica dentro do meu espaço. Então, é onde eu avalio, onde eu faço tudo, mas eu não perdi, assim, o foco maior, que são os clientes e o produto da Herbalife, né? Então, assim, não foi uma coisa que... antes eu era nutricionista e hoje hoje eu parei com a Herbalife, não. Então, a Herbalife, ela foi todo o amor da minha vida e é o amor da minha vida. E aí, hoje, eu trago, né, os produtos, tudo que eu já aprendi na Herbalife junto com o que eu aprendo e venho aprendendo na nutrição, tá? Gabriel, tá dando para me ver aí? Porque agora eu sumi. Sim, tá? Eu tô te vendo, aí todo mundo vendo a tela que você vai estar falando agora. Tá legal. Então, vamos lá. Vou continuar um pouquinho para me apresentar antes de iniciar, né? Como eu disse, eu amo a área da nutrição, gente. A área da nutrição, ela é algo, assim, fantástico, né? Então, uma das primeiras dicas que eu dou para vocês estudem, né? Aprendam cada vez mais, tenham paixão em aprender sobre não somente os produtos, mas de como você levar mais. Você não precisa ser nutricionista, né, para trabalhar com a Herbalife. Eu trabalhei por muitos anos com a Herbalife, né, antes de me formar em nutrição. Então, eu amo essa área, mas vão atrás, procure, que é uma área assim que vocês vão cada vez mais se apaixonar, tá? Então, eu vou falar um pouquinho agora sobre os excessos e as faltas, né, como hoje está o nosso desequilíbrio nutricional. Então, não somente com, hoje o que eu vou falar também, do Mounjaro, das canetas emagrecedoras, que vem aí trazendo ainda mais um desequilíbrio nutricional, porque as pessoas, infelizmente, só querem um resultado rápido, né, não pensam em se alimentar, então, se alimentar bem, mandar nutrientes para o corpo. Então, é o que eu quero falar para vocês hoje, tá? Então, hoje, como que está o nosso cenário? Qual é o nosso cenário atual? Hoje a gente tem muito excesso, né, de alimentos gordurosos, de alimentos que a gente tem ali gordura, açúcar, sal, e falta os nossos nutrientes necessários, que é justamente o que eu vou enfatizar com vocês hoje, tá? Aí nessa imagem dá para vocês verificarem bem, né? Hoje a praticidade, tudo, a gente tem uma vida muito corrida, não sei aí em Brasília, mas aqui em São Paulo, a galera assim, fast food, iFood o tempo todo, né? Então, isso causa um desequilíbrio nutricional muito grande, porque o nosso corpo precisa de nutrientes. E essa tela mostra muito por quê? Porque a gente, nessa vida corrida, vamos passar ali num McDonald's. Vamos passar ali e pegar o que é mais rápido, né?
né? E aí vai faltando nutrientes e o corpo vai se inflamando, que é justamente o que eu vou conversar com vocês hoje. Essa inflamação que vem acontecendo com todas as pessoas, com a maioria da população, tá? Pode passar, Gabriel. Oi. Assim. Então, quais são os nossos benefícios dos nossos alimentos fit, tá? Então, a gente dá pra gente nossa saúde, controlar nosso peso, né? Esse corre-corre da vida corrida. Então, o que a gente tem hoje através do Mundo Fit, através dos nossos alimentos funcionais, né? Que são os alimentos da Herbalife. Nós temos nutrientes e praticidade. Porque se as pessoas estão precisando dessa praticidade, nós conseguimos entregar para elas através dos nossos produtos, através principalmente do delivery, que foi algo que o Gabriel aí não só desenvolveu de forma profissional, mas que vem aí trabalhando com o delivery para atingir esse público que precisa dessa praticidade, dessa comida mais rápida, tá? Então, hoje, a maioria das pessoas, pelo menos os meus pacientes, não tem tempo de cozinhar. Então, se a gente tem ali um bolo de pote fit, ou uma pizza fit, ou uma torta proteica, isso facilita muito a nossa rotina, tá? Então, a gente tem vários lanches, vários produtos, né, que a gente pode incluir na nossa alimentação, que são os bolos, as tortas, as coxinhas, né, o cardápio é vasto, é imenso, né, de tudo que a gente pode fornecer para o nosso cliente. Pode passar, tranquilo. Você pode ir passando, tá? Que eu vou desenvolvendo, só para não ficar no mesmo tempo, para mim tá tranquilo. Então, aí vocês estão vendo que a gente tem muitas receitas, né? Hoje, a Herbalife liberou muitas receitas pra gente, então tem muita coisa que a gente pode não só consumir como cliente, né? Com baixas calorias, quanto tanto vender para quem é consultor, para quem é coach, tanto vender para o nosso cliente, para o nosso participante, enfim. Então, bolos de pote, tortas, pizzas, massas, coxinhas. Então, eu falo que a galera da Herbalife é uma galera muito criativa, né? Então, assim, o que não tiver aqui, a galera vai inventar. Eu já vi macarrão, já vi mil coisas, né? Mas sempre usando os produtos que é o essencial, que é onde a gente tem nutriente e tecnologia, né? Da própria Herbalife. Então, isso, para mim, é uma forma incrível. Eu recomendo muito isso para os pacientes, recomendo muito isso para os meus clientes, tá? Pode ir, Gabriel. Eu tô falando muito rápido? Tá tranquilo. Tá bom. Vamos lá. Então, a Herbalife é uma empresa que eu me apaixonei desde o primeiro dia, desde o meu primeiro contato com a Herbalife. É uma empresa incrível, ela tem uma ciência por trás dos produtos, né? E hoje, sendo da área da nutrição, eu vejo como é diferente o produto da Herbalife dos outros produtos do mercado, quando você está em uma marca aqui, né? Mas a qualidade, o sabor, a quantidade, até assim, de frutose, né? Que os outros produtos você vai às vezes tomar de outras marcas, não só shakes proteicos, né? Mas como o whey, essas coisas. Então, assim, a ciência que a Herbalife desenvolve por trás dos nossos produtos, não só em sabor, em tecnologia, é algo simplesmente fantástico, tá? Então, é uma empresa que pensa na nutrição, né, que está sempre desenvolvendo novas tecnologias de produto, que está sempre inovando nesse mercado. Né? Vocês viram agora com vários lançamentos que a gente teve, né? Então agora o sorvete proteico, a gente tem aí o shake de pistache, então algo fez sucesso, né, no mundo. A Herbalife sempre está inovando e sempre trazendo tudo isso para a gente, tá? Então a Herbalife faz testes, a Herbalife tem um conselho médico científico incrível, né? Não só de nutricionistas, mas de prêmio Nobel de medicina. Então, olha, gente, é uma empresa que eu falo assim, eu sou apaixonada pela Herbalife. Né? Então, eu recomendo para os pacientes, com certeza, eu recomendo para os meus clientes, com certeza, né? Não só porque eu sou uma consultora Herbalife, mas pela qualidade do produto mesmo, que é completamente diferente. Então, como eu falei, tem um conselho incrível de médicos, cientistas, né, que desenvolvem o nosso produto para ter a qualidade mesmo, né, em termos de não só calorias, mas em cada coisinha que a Herbalife coloca ali.
Então, recente saiu uma reportagem que eu vou postar em breve aí no Jornal Nacional com várias marcas que não tem essa qualidade, essa mesma qualidade que o Herbalife entrega dos produtos e testes que foram feitos, até eu acho que o Dr. Nathaniel postou. Então, poxa, você tem total segurança de trabalhar com um produto, além de se você tiver algum problema, algum questionamento de algum cliente, tem um conselho, para quem não sabe, tem um conselho de nutricionistas que você pode ligar na Herbalife para conversar com eles, para tirar suas dúvidas, né? Existe um número que você liga, ou você pode entrar através do site Herbalife, você tira a sua dúvida, ou o seu cliente que, esse tipo de pessoa pode tomar o produto, mas perguntas simples, ou perguntas até mais técnicas, vocês podem tirar. Então, assim, a gente tem todo o respaldo da Herbalife para ter e trabalhar com o melhor produto hoje no mercado, que eu acredito e confio. Pode ir? Gabriel? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos produtos para vocês, de uma forma rápida, tá? Pode pôr, Gabriel, para mim na tela, por favor. Então, vamos lá. Antes de mais nada, gente, eu sei que aqui na sala a gente tem cliente, a gente tem consultor, a gente tem convidados. Então, assim, algo que eu queria deixar muito, assim, claro para vocês antes de eu explicar sobre os produtos, é sobre o seu resultado, né? Então, ter um resultado com o produto Herbalife é o que vai também potencializar o seu negócio, tá? Ou o próprio cliente mesmo é o que vai te deixar ainda mais animado. Por quê? Antes da Herbalife, eu sempre fui acima do peso, né? Sempre estive ali 10, 15 quilos para eliminar. E aí, eu engravidei nesse meio tempo, sou mãe de uma menina de 3 anos, mãe da Júlia, e ganhei 28 quilos, né, na gestação, e aí utilizei os produtos para ter um resultado. Então, ter um resultado impactante com os produtos é algo que vai ali potencializar muito, não só os seus lucros, mas que vai te deixar cada vez melhor para poder levar esse produto com mais confiança para o seu cliente, tá? Vou falar um pouquinho sobre o nosso shake. O nosso shake é um pó nutricional, ele contém 23 vitaminas, tá? Ele é um substituto parcial de refeição. Gente, o que é um substituto parcial de refeição? Vamos lá. Se aparecer assim para mim, Gabriel, fica um pouquinho melhor, se eu conseguir ver. Fico um pouquinho menos nervosa, que aí eu consigo ver o que eu estava fazendo na sala. Fica bem melhor. Tá sem áudio, Denise. Oi? Voltou? Voltou? Gabriel? Eu não tô conseguindo ver a tela. Você mutou Não, tá indo sozinho, não sei o que. Vamos lá. Tô aqui. Gabriel, vamos lá. Estão me ouvindo, pessoal? Tá ok? Agora sim. Ok. Vamos lá. Gabriel, só não tá aparecendo para mim os slides, tá? Quando você puder colocar na tela para mim ficar mais fácil. Mas vamos lá. O nosso shake, galera, o nosso shake pó nutricional, ele é um substituto parcial de refeições. Ou seja, se a pessoa quiser, o cliente quiser substituir todas as refeições do dia, ele não pode substituir as refeições do dia. Uma refeição, pelo menos, ali no meio desse processo, ele precisa se alimentar, tá?
Então, ele precisa ali comer comida. Então, eu posso substituir quais refeições? Se ele é parcial de refeições, é que eu posso substituir 2 das principais refeições do meu dia. Eu posso substituir o café da manhã, eu posso substituir o almoço, né? Ou eu posso substituir o jantar, mas eu não posso substituir as 3 principais refeições. Então, o que normalmente eu recomendo para as pessoas? Substitui 2 refeições, das quais você tem o maior volume calórico. Né? Então, se, por exemplo, eu pego um cliente e esse cliente, ele não toma café da manhã e eu coloco agora o café da manhã, o shake, e falo para ele substituir o jantar. Né? Então, acaba ficando um pouquinho sem sentido. Por quê? Porque ele não tomava café da manhã. Né? O que eu tenho que fazer ali? Eu preciso colocar para ele substituir 2 das principais refeições onde tinha o maior volume calórico. Ah, não. Ele já tomava bastante café da manhã, comia bastante. Então, a gente substitui o café da manhã e o jantar, tá? Mas nunca eu coloco almoço e jantar. Eu coloco café da manhã, jantar ou almoço e café da manhã. Tá bom? Vamos lá. Aí agora a gente vai para os chás. Os chás, eles são os bebidas Herbal Concentrate e o NRG, eles são para potencializar os nossos resultados. Então, o NRG ele vai me dar mais disposição e o termo, né, que é o nosso Herbal Concentrate, que na minha época era o Termojet, mas hoje é o Herbal Concentrate, então a gente precisa mudar um pouco. Para mim, até eu tô explicando ali, para mim, hoje isso é o Termojet. Né? Então, quem é da mesma época que eu, acaba se enrolando também. Então, o nosso Herbal Concentrate, ele já vem para acelerar o metabolismo e eliminar gordura localizada. O que é isso? Né? Através do chá verde, do chá preto, do cardamomo, que tem ali nele, né? Ele ajuda o seu organismo a acelerar um pouquinho mais e aumentar o gasto energético mesmo em repouso. Ou seja, eu chamaria de academia de bolso, né? Que ele ajuda você a potencializar os seus resultados. Junto com isso, a gente tem as fibras, que ajudam no funcionamento do intestino. Então, quando a gente a falar dos usos das canetas, dos emagrecedores, que hoje estão super em alta, eu vou falar um pouquinho da importância das fibras, que é um dos produtos que hoje eu tenho mais vendido para a galera que utiliza o Monjaro, que utiliza o Ozempic, que utiliza todos esses análogos do GLP-1, tá? Então, a fibra, ela ajuda muito no nosso intestino, ajuda mesmo a liberar o nosso sistema aqui gastrointestinal, que às vezes seu cliente tem alguma dificuldade e por isso começam as inflamações. Né? Quando eu tenho uma dificuldade ali intestinal, gera uma inflamação que gera outras inflamações e aí fica mais difícil também o emagrecimento. Então, o principal ponto para a gente falar para o cliente é o intestino funcionar bem? Ah, não, se o intestino não funciona bem. Primeiro passo é coloca o intestino da pessoa em funcionamento, que ela já vai começar ali o emagrecimento, tá? Qual é a fibra que eu... Para quem quiser mandar no chat, me ajuda até a ficar um pouquinho mais calma, porque eu tô um pouco... pode mandar perguntas que vai me ajudando também aqui a dar sequência para vocês, tá? A fibra que eu mais indico para os clientes é a fibra líquida, tá? É a fibra que eu mais indico. Uma pelo sabor, né? Uma pela praticidade e outra que ele vai tomar a fibra com água e o intestino é água. Então, a gente ajuda no consumo, além da fibra, esse cliente tomar mais água, tá? Gabriel, não a tela dos produtos, mas eu já sei todos os produtos aqui, então eu dou sequência, tá? Vamos lá. Acho que o Gabriel caiu. Então tá bom. Vocês estão tudo aí, então tá tudo certo. Quando o Gabriel voltar, talvez eu coloque aqui a tela para mim. Então, vamos lá. Falei da fibra, falei do shake. Vamos para as proteínas, tá? Também é algo que eu vou falar hoje, junto com a parte que eu vou explicar sobre o uso das canetas emagrecedoras, tá? Então, a gente não pode abrir mão da proteína. Nós temos a proteína isolada de soja e nós temos o whey protein da Herbalife, tá? Gente, qual é a diferença dos dois, tá? O whey protein é feito de leite, o whey protein é feito com lactose e a proteína isolada de soja, ela é uma proteína que não vai ao leite. Então, quando eu tenho um paciente ou um cliente que tem intolerância à lactose, eu utilizo a proteína isolada, né? Que é a proteína de soja. E quando
quando eu tenho uma pessoa que gosta de usar a proteína do leite, eu utilizo o whey. Mas qual é a diferença? A proteína isolada de soja, ela vem para complementar o seu shake, deixar ele mais proteico, né? Para você substituir sua refeição com ainda mais proteína. Então, a Herbalife muito inteligente, ela fez o shake com 25 gramas de proteína e você adiciona mais proteína de soja para ter 30 gramas de proteína, que é o que o seu corpo consegue absorver por refeição, né? Então, não adianta também eu ir lá e consumir 40, 50 gramas de proteína numa refeição que eu não vou conseguir ter absorção, né? Então, eu vou conseguir 30 gramas. Então, se eu coloco a proteína de soja mais a proteína que já contém no shake, eu turbino o meu shake, deixo esse shake altamente proteico, rico em vitaminas. Mas o shake é para quem vai substituir a refeição. Já o whey protein, ele é um lanche ou ele é um suplemento para quem não só está treinando, mas para quem precisa da praticidade como um lanche. O shake não é lanche, o shake é refeição. E o whey, ele entra como um lanche da manhã ou um lanche da tarde. Se você está me perguntando, gente, proteína de soja no Nutrev, já falo sobre isso, tá? Que eu ainda vou chegar lá no Nutrev. Então, você pode usar como um lanche ou você pode usar como um pós-treino, tá? A proteína do whey protein. Agora, a proteína de soja, a gente acrescentando no shake, a gente tem outras formas de utilizá-la, tá, gente? Eu tô dando, assim, hoje só uma pinceladinha do que a gente pode incluir ali. Vamos pro Nutrev. O Nutrev, ele é um leite, né? Ele é um alimento, mas ele virou-se, comercialmente falando, um leite, né? Que também é proteico. Então, se o cliente quiser incluir o Nutrev e o shake, excelente, tá? Já vai também bater a quantidade de proteínas do dia e daquela refeição, tá? Então, por exemplo, vou substituir o café da manhã, vou substituir o almoço, e eu quero juntar o Nutrev e o shake, também já vai bater a 30 gramas de proteína. Tá legal? Vamos lá. Aí a gente tem shake, o chás, as proteínas, o whey e outro suplemento que eu já vou focar nele. Por quê? Porque para quem utiliza, que é o nosso tema da aula de hoje, as canetas emagrecedoras, necessariamente precisa da creatina, tá? Creatina Herbalife tem de alta tecnologia. E por que a gente precisa dela? Porque a gente vai nutrir esse músculo, a gente vai mandar nutrientes corretos para esse músculo, tá? Ajudando o transporte dessa proteína para fixação na massa muscular. Então, eu preciso tomar proteína só quando eu treinar? Não. Você precisa tomar proteína, não, desculpa, gente, creatina. Eu preciso tomar creatina só quando eu treinar? Não. A proteína é a mesma coisa. Eu só vou tomar ela como um suplemento só quando eu treinar? Não. Por quê? Porque durante o nosso dia, nós precisamos de uma quantidade de proteína, tá? E para quem não sabe, basicamente ali são 2 gramas de proteína para cada 1 quilo de peso. Então, aí dá um pouquinho menos a conta, mas é isso. 2 gramas de proteína para cada 1 quilo de peso. Então, se eu tenho um cliente que tem 60 quilos, esse cliente ele vai precisar de 120 gramas de proteína por dia para manutenção da massa muscular dele, né? E ter um ganho ali expressivo da massa, se ele treina também, tá? Então, 2 gramas para cada quilo de peso. É praticamente o peso da pessoa vezes 2. Eu chego na quantidade de proteína que esse cliente precisa. Mas voltando para a creatina manda no cliente, né, para o meu músculo, manda o transporte de proteínas para hidratar esse músculo e para ter ainda mais vitalidade e ainda mais não perder essa massa muscular que eu estou construindo ou que eu já tenho, tá? Então, eu vou falar também daqui a pouquinho a diferença de massa magra, né, e massa muscular. Existe diferença, não sei se vocês sabem, né? Mas existe diferença entre massa magra e massa muscular. Tem gente perguntando sobre a glutamina, eu vou chegar nela, tá? Então, a creatina, para quem está usando Mounjaro, Ozempic, todos os análogos do GLP-1, é totalmente necessária, tá? A creatina. Vocês vão indicá-la junto com esse processo, tá? A glutamina, né? Que a Herbalife também tem a glutamina. A glutamina já ajuda nos movimentos peristálticos do intestino, tá? Então, o intestino, ele tem ali uma contração que acontece o tempo todo. E quando o cliente de vocês, às vezes, está com uma dificuldade no banheiro, a gente manda também a glutamina. A glutamina faz esse
movimento peristáltico trabalhar um pouquinho melhor e manda também vida boa para esse intestino, para ele poder funcionar melhor. Então, a glutamina, ela te ajuda no intestino, né? Então, como que funciona o nosso sistema digestivo? Um pouquinho, né? Uma pinceladinha para vocês. A gente tem o estômago, temos um intestino primeiro e depois temos outro intestino, onde é eliminado. No estômago é onde é o receptor de comida. Nós temos o intestino 1, que é o intestino onde é feita a absorção dos nutrientes. Nós temos o intestino 2, que é onde é feita a eliminação do que o nosso corpo não utilizou. Nesse primeiro intestino, ele precisa absorver os nutrientes, tá? Então, a glutamina vai ajudar também na absorção desses nutrientes, tá legal? Ajudando também, se ele for melhor absorvido e utilizado, ele vai ser melhor, né, ali no trânsito intestinal para essa pessoa poder eliminar o que ela não absorveu, tá? Então, ele ajuda no movimento peristáltico, que ajuda a absorver melhor ainda os nutrientes do alimento. Se o alimento for o shake, ele ajuda, né, a glutamina ajuda na absorção desses nutrientes. E se o alimento não for shake ou for qualquer outro alimento que a pessoa vai consumir, também ajuda. Então, para o paciente, para o cliente que precisa, né, ter um resultado ali com o intestino dela e a fibra somente não está ajudando, a glutamina é muito indicada para quem precisa desse intestino funcionando um pouquinho melhor, tá? Se tem mais alguma dúvida de algum produto, eu posso continuar. Continuar, manda bala, né? Se alguém quiser mandar alguma dúvida aqui, podem ficar à vontade, tá bom? Então, dos suplementos, né, que a Herbalife tem da linha 24 horas, nós temos esses que eu falei com vocês, nós temos outros, né, que são linhas mais para atletas, que eu não vou focar tanto neles hoje, tá? Acredito que o Gabriel não tenha voltado ainda para ele colocar os slides para mim, mas vamos lá. Então, já falei do shake, já falei do chá, já falei do NRG, que dá mais energia e disposição, mas para quem não sabe, NRG também deixa a gente com mais concentração mental, mais foco, mais raciocínio, tá? Falei das fibras e agora eu vou para um outro suplemento super importante que ajuda no cliente que está utilizando essas canetas ou também do cliente que está ali com uma flacidez. E esse suplemento e esse produto que eu vou falar é o colágeno, tá? O colágeno, ele vai mandar vida para a minha pele. Então, eu tenho diversos clientes que eu tirei foto de antes, tirei foto de depois de 30 dias, rosto melhorou, unha melhorou, cabelo melhorou, parou de cair, né? Então, já vou responder essa pergunta dele. Então, o colágeno vai mandar para minha pele, tá? Se eu coloco o colágeno no meu cardápio diário ali, ele vai potencializar o resultado, né? Principalmente porque no emagrecimento, o que acontece? Né? Eu tenho ali músculo, tenho gordura, né? E quando a gordura é eliminada, né, o que acontece com aquele tecido de pele que estava sustentando uma gordurinha aqui? Ele fica flácido, né? Porque o músculo ele está embaixo da gordura, né? E a gordura está aqui por cima. Quando essa gordura... E aí, o colágeno vai trabalhar justamente isso, que é mandar nutrientes para a nossa pele, para evitar a flacidez durante o processo de emagrecimento. Ah, Denise, ajuda a pessoa a tomar depois que ela já emagreceu? Ajuda. Mas se ela tomar durante o processo, é muito melhor, tá? Porque ela tá mandando nutriente e aí a flacidez entra menos. Mas depois que já entrou a flacidez, ajuda também. Mas não vai fazer todo, né, o processo que ela poderia ter feito durante o processo de emagrecimento. Tá legal? Vamos lá. Agora, preciso saber do Gabriel, gente. A notícia dele, nada, né? Vamos lá. Depois desses, a gente vai para as cápsulas, né? Então, a gente tem o ômega 3, nós temos as nossas vitaminas, né? E nós temos um queridinho chamado Shake Control, que ele ajuda também na nossa saciedade. Vou falar um pouquinho sobre as nossas 3 cápsulas ali. As vitaminas ajudam em todo o nosso sistema, né? Então, o que a gente precisa, né? Para nutrição celular, para nutrição cabelo, unha, pele, nós precisamos de um suplemento de multivitaminas, tá? No processo de emagrecimento, ele é muito importante. No processo de ganho
ganho de massa muscular, o suplemento multivitaminas também é muito importante, tá? Porque normalmente quando você começa uma dieta alimentar, você ela com mais restrição ou não, o corpo tende a as vitaminas para fazer o emagrecimento. Então, ele vai exigir um pouquinho mais do seu corpo para poder fazer esse emagrecimento acontecer. E aí é onde a gente utiliza um pouco dos nossos estoques de vitamina. Então, quando o cliente está num processo de emagrecimento, ele precisa suplementar vitaminas, né? E o nosso multivitaminas, ele já é completo. Ele tem de A, Z ali, mas ele é rico em vitamina B12, né? Ele é rico em diversas vitaminas ali que vão dar esse aporte nutricional para cada cliente, tá? O nosso ômega 3 é o nosso também queridinho. Ele é um óleo de peixe, tá? Então, para que serve um óleo de peixe no meu organismo, né? Para que eu preciso do ômega 3? Nosso corpo também precisa de gordura. Quem acha que, não, eu vou tirar toda a gordura da minha alimentação, né? E eu vou ter super saúde, não vai ter. Nosso corpo precisa de gordura. Então, o ômega 3 ali seria uma gordura saudável para subir o nosso HDL, que é o nosso colesterol bom. Tá? Então, o ômega 3 ele é muito importante, é um suplemento muito importante que a Herbalife tem hoje no nosso catálogo de produtos, que vai não só nutrir o nosso sistema, né? Porque nós temos muita necessidade de consumir gordura, tá? Mas não gordura óleo, não gordura fritura, não gorduras industrializadas, salgadinho, nós precisamos de gorduras boas. Então, quais são as nossas fontes de gorduras boas? Nós temos gordura boa no abacate, nós temos gordura boa no nosso ômega 3, nós temos gordura boa no óleo de coco. Então, a gente precisa incluir na nossa alimentação também fontes de gorduras boas. Tá legal? E depois também temos o nosso cálcio com vitamina D. Cálcio com vitamina D, ele serve para quê? A gente vai suplementar a vitamina D junto com o cálcio e ele vai ser melhor fixado e absorvido, né, nos nossos ossos. Então, a Herbalife suplementa os dois para a gente poder ter essa fixação e evitar ali uma osteoponia, uma osteoporose, tá? Tá legal? E o Shape Control, que é o nosso também lançamento recente que a Herbalife fez, que são cápsulas que ajudam no controle da alimentação, no controle do apetite, tá? Então, ela é feita à base de Morosil, que é feito da laranja moro, que vai também ajudar a pessoa que precisa, o cliente que precisa ter resultado ali rápido, a ficar mais saciado, né? A ficar com menos compulsão, que é isso que o Morosil faz através de tecnologia e através da natureza, né? Que é ali a laranja moro tem esse efeito no nosso organismo, de deixar você com mais saciedade, menos vontade de doce, e também com o picolinato de cromo, que contém no Shape Control. Tá legal? Se o Gabriel não voltar, eu vou dar início na parte das canetas emagrecedoras, que acho que a galera tá animada aí para escutar, né, sobre como que a gente vai ajudar esse cliente que é o que está super em alta. Né? Alguém tem